E aí, Legião Oculta, tranquilo? Aqui é o Jonathan Scriven. E a Segunda Guerra Mundial, além da mais sangrenta, foi a mais rica em mistérios jamais resolvidos. Alguns tão estranhos que envolvem seres de outros planetas, como veremos a seguir. Outras dão crédito para a existência de fantasmas e outras criaturas sobrenaturais. Após o terrível ataque surpresa de Pearl Harbor, toda a costa americana estava sob alerta de possíveis ataques surpresas vindo dos japoneses. Suposição esta que se provou real. Em meados de fevereiro de 1942, quando o piloto de um avião comercial informou a torre ter visto um bombardeiro japonês sobrevoando a cidade de Los Angeles. O caos estava armado. Durante toda a noite, foram reportadas supostas aparições no céu. As baterias antiaéreas passaram toda a madrugada disparando contra o vazio. Nada mais se soube sobre o acontecido. Atualmente, acredita-se que este episódio tem envolvimento com o aparecimento de extraterrestres. E esta foto é uma das mais famosas na ufologia até hoje não explicada. O do francês fogo e fighter em inglês caça, caça no sentido de avião de caça. Estes caças de fogo acompanhavam as batalhas aéreas durante toda a Segunda Guerra Mundial. Ninguém sabe o porquê ou o que eram. De início, os aliados acreditavam se tratar de uma arma nazista. Já os nazistas, que também sofriam com as aparições, tinham certeza que aquela arma não era dos aliados, pois sabiam que a Alemanha possuía o topo do desenvolvimento tecnológico da época. Apesar de estarem sempre presentes, estes Foo Fighters nunca atacaram nenhum dos lados, o que pode significar que seres de outros planetas poderiam estar observando a raça humana durante a guerra. Pensando friamente, não existe melhor momento para seres de outro planeta observarem a Terra. Afinal de contas, ninguém estaria prestando atenção neles. Além disso, poderiam acompanhar o máximo de evolução tecnológica de uma época, o máximo de superação individual e coletiva, bem como a real face do ser humano. Durante a Segunda Guerra Mundial, se tornou comum relatos de aeronaves não tripuladas fazendo parte de batalhas ou aeronaves que decolavam sozinhas, mesmo sem estarem em condições. A partir desses relatos, se deu início à febre de aviões fantasmas. Foram cerca de 1000 casos durante toda a guerra. A maioria deles foram explicados como delírio pós-traumático. Mas o caso de um jovem mecânico da Força Aérea que morreu estraçalhado por uma hélice e apareceu dias depois numa foto com toda a companhia realmente chama muita atenção. E esta foto também é uma das mais famosas do mundo do sobrenatural. Durante o começo da Segunda Guerra Mundial, uma esquadra de navios de guerra que estavam indo em direção aos Estados Unidos recolher armamento doado. Misteriosamente, esta esquadra chegou aos Estados Unidos em poucas horas, o que é impossível até para os navios de hoje em dia. Não se sabe se a data de saída dos navios foi maquiada para que não fossem interceptados pelos alemães, ou de fato aconteceu algo sobrenatural. Sabe-se apenas que após chegarem novamente no Reino Unido, toda a tripulação passou por interrogatório. Todos afirmaram terem passado dias no mar, inclusive deram notícias que supostamente já haviam acontecido, como por exemplo a entrada definitiva dos Estados Unidos na guerra. Informação esta que só pode ser confirmada 3 semanas após o interrogatório. Teriam eles viajado no tempo, entrado em outra dimensão sem saberem? Esse é um dos incidentes mais misteriosos de todos os tempos e a mais famosa lenda do Triângulo das Bermudas. Ele aconteceu após alguns meses do fim da guerra. Embora envolva o exército norte-americano e um avião pilotado durante a Segunda Guerra Mundial, o desaparecimento do voo 19
continua a intrigar os historiadores até hoje. Alguns meses depois do fim da guerra, durante um treinamento no Atlântico que envolveu 5 aviões torpedeiros TBF Avenger da Marinha dos Estados Unidos, todas as aeronaves e 14 pilotos desapareceram sem deixar vestígios. Anteriormente, toda a tripulação havia tido premonições para não embarcar no voo amaldiçoado. O líder da operação, o tenente Charles Taylor, enquanto voava, comunicou por rádio que as bússolas não estavam funcionando. Em uma das transmissões de rádio, o piloto dizia: "O céu está todo errado aqui, algo bizarro está acontecendo." Os destroços nunca foram encontrados e a causa oficial do acidente foi definida como desconhecida. A última transmissão de rádio foi uma mensagem distorcida e incompreensível. Os operadores só conseguiram identificar os sinais de chamada dos aviões. Como os corpos dos tripulantes e as aeronaves nunca foram encontrados, a verdade por trás do voo 19 continua um mistério. Apesar desse acontecimento não ter sido durante a Segunda Guerra, vale muito a pena relatar aqui Legião Oculta. No dia 21 de junho de 1941, abriram uma tumba e removeram o esqueleto de um grande cã mongol chamado Timur, mesmo com aviso de moradores locais que alertavam sobre uma grande guerra que iria acontecer caso o esqueleto fosse removido de lá. Coincidência ou não, no dia seguinte à Operação Barbarossa, a mais longa e mais brutal operação da Segunda Guerra Mundial, aconteceu lá. Centenas de milhares de pessoas acabaram morrendo. Seria isso uma coincidência ou realmente uma relação com o sobrenatural? Em 1943, no auge da Segunda Guerra Mundial, um navio de patrulha britânico capturou alguns marinheiros alemães que estavam à deriva no Mar do Norte. Ao serem rendidos pelos britânicos, os alemães não demonstraram resistência e logo se entregaram. Na verdade, pareciam aliviados em ver outras pessoas, mesmo que se tratasse de inimigos. A tripulação pertencia ao submarino U-28 e se resumia a 14 homens. Ao serem interrogados, os prisioneiros relataram uma história medonha e inacreditável. Segundo os tripulantes, enquanto estavam na superfície, o submarino foi cercado por uma densa neblina e logo em seguida atacado por um animal aquático gigantesco, parecido com um crocodilo. Ele supostamente tinha 60 pés, ou 19 metros de comprimento, 4 extremidades semelhantes a grandes pés palmados, uma cauda longa e pontiaguda e uma cabeça que também terminava em ponta. A tripulação, surpresa, para dizer no mínimo isso, começou a atirar contra a criatura que danificou o lacre da escotilha principal do submarino. O oficial contou ainda que o pânico ocasionou um incêndio a bordo. Os homens conseguiram afugentar a gigante criatura, mas o submarino foi danificado a ponto de não poder submergir mais. A tripulação foi então evacuada em 3 botes de emergência com 38 tripulantes, mas apenas um desses botes foi resgatado pelos britânicos. A investigação formal foi conduzida para averiguar os fatos, mas nada mais se apurou desse estranho e bizarro caso. Em um conflito onde ocorreram tantas mortes, sofrimentos e desgraças, não é de se espantar que surgiram muitos relatos de lugares assombrados, almas penadas, fantasmas e aparições vistos em antigas bases. E a Segunda Guerra foi um momento caótico da história humana. É impossível dizer o que realmente aconteceu naqueles negros anos, coisas que provavelmente até as leis da física iriam discordar. Realmente são muito bizarros esses casos que aconteceram durante a Segunda Guerra Mundial. Impressionante, todos que os contam têm uma riqueza enorme de detalhes. E você, Legião Oculta, em que você acredita? Você acreditaria que todos esses casos seriam reais? Ou simplesmente lendas inventadas por pessoas que participaram da guerra? Deixe suas opiniões nos comentários, pois ela é muito importante para nós, Legião Oculta. E se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, curta nossa fanpage no Facebook, porque lá eu tenho um contato mais próximo com vocês inscritos. Se você quiser ajudar o canal, nos ajude com o Patreon ou PagSeguro. Os links estão na descrição do vídeo. E até o próximo caso oculto.